Boa noite para vocês, tudo bem? Eu vim aqui para poder falar um pouquinho sobre amamentação e a mamadeira, quais são os benefícios que a gente tem por amamentar e o que pode acarretar quando o bebê mama na mamadeira. Eu tive o meu primeiro filho sendo amamentado no peito o primeiro mês, mas do segundo mês em diante já foi só mamadeira. A Maria foi só no peito, os gêmeos foi peito e mamadeira até ele largar. E depois, agora tem o Julian, que foi só peito também. Ele começou a tomar mamadeira, beber água na mamadeira há pouco tempo. Então eu vim aqui falar um pouquinho do que aconteceu com os meus filhos que tomaram mamadeira. Primeiro, teve a dentição um pouco atrapalhada aí na hora de nascer os dentes e depois na hora da troca dos dentes, que o Miguel já tem 9 anos, então toda essa troca também foi acompanhada por uma fono e por um dentista, exatamente porque usou o bico da mamadeira. E aí, o que era para nascer já certinho, corrigido, precisou ser corrigido depois. Então, eles estão fazendo tratamento, o Miguel e o Rui estão fazendo tratamento dentário exatamente por usarem mamadeira. E, consequentemente, o bico também, porque acaba que quem usa mamadeira também usa o bico por um único motivo, porque a gente quer acalmar esse bebê e a mamadeira não faz essa função, porque depois que o bebê come, que ele se alimenta, ele larga a mamadeira. Então, a gente tem o estímulo na chupeta exatamente por isso, para acalmar esse bebê. O peito já faz isso tudo de uma vez, né? Ele acalma, ele alimenta, então eu não preciso ter outros fatores. É importante que a gente não se prenda a essa indústria que faz com que a gente compre coisas para uma forma tão natural de amamentar, de dar comida, de dar calma para esse bebê. Outra coisa que acontece é a elasticidade do bico. O nosso bico do peito, ele é feito para ser puxado mesmo, né? O bico da mamadeira não, ele é um plástico, então ele é mais rígido do que o peito. Então, essa questão da sucção, ela faz com que todos os nossos músculos e ossos da face se desenvolvam, para que a gente fale bem, para que a gente aprenda a comer. E quando o bebê mama na mamadeira, ele não tem esse desenvolvimento ósseo nem de musculatura. Então, ele vai ter um certo problema para se alimentar depois, e isso é verdade, não é só em defesa da causa da amamentação natural, mas para que acabe também essa questão de dar a mamadeira plástica para os nossos filhos. Porque eles estão, sim, tendo problemas na arcada dentária, tendo problemas com obesidade, tendo problemas com diabetes, pressão alta, tudo isso porque estão sendo alimentados pela fórmula e, consequentemente, porque usam mamadeira, né? Não tem como eu dar a fórmula. Até tem, eu posso dar na colher, eu posso dar num copinho, posso não usar a mamadeira por alguns motivos, mas no final das contas ela é a mais utilizada, né? Outra coisa, o bebê ele mama no peito de 10 a 20 minutos. Na mamadeira ele vai mamar no máximo em 5 minutos, ele consegue deglutir tudo, ele consegue engolir tudo muito rápido. Então, ele vai ter um problema estomacal, ele vai ter um problema para digerir esse alimento, ele vai ter gases, porque também não forma a sucção na boca, né? A hora que ele encaixa a boca na mamadeira, aquilo não forma um vácuo como forma na amamentação. Então, todas essas questões, elas influenciam sim. Normalmente, os bebês que têm mais cólicas são os bebês que tomam fórmula na mamadeira, não são os bebês que são alimentados no peito. Porque esse leite vai entrando na barriguinha do bebê à medida que ele vai mamando, aos poucos, normalmente a cada 3 sugadas, o bebê engole. Então, ele suga 3 vezes, engole, suga 3 vezes, engole.
Normalmente, tem bebês que podem ter mais sucções para que engula depois. Então, ele espera essa boca ficar cheia. Ele espera ter alguma coisa lá na garganta para que ele engula. Então, isso faz com que o bebê não engula muito ar. Ele engole mais alimento do que o ar. E na mamadeira não. Na mamadeira ele engole ar e alimenta o tempo todo. Então, ele vai ter um estômago dilatado, ele vai ter uma barriguinha mais cheia. E ele vai demorar mais para diluir esse leite, para fazer cocô também. Ele vai sentir mais dor por causa disso, porque tem mais ar na barriga, né? E isso é tudo por conta da mamadeira. Outra coisa que acontece são os engasgos, né? O bebê no peito, ele engasga? Engasga. A gente sabe que sim. Porque também se ele dormir e tem leite na boca, ele vai acabar se engasgando. Mas na mamadeira acaba engasgando por um único motivo, por causa do ar. Toda vez que ele engole ar, ele também vai criar um espaço no estômago ali e aquela comida pode voltar, aquele alimento pode voltar. E com isso ele pode sim se engasgar com mais facilidade. Os bebês eles já têm essa questão do refluxo, porque ainda não tem esse músculo da garganta desenvolvido muito bem, então a comida normalmente volta. E como é líquido, né, tanto na mamadeira quanto no peito, pode voltar sim, dependendo da posição que o bebê tiver. Mas com a mamadeira vai voltar mais por conta do ar. Eu enchi, né, como se fosse um balãozinho, enchi essa barriguinha do bebê, esse balãozinho de líquido, e na hora que eu mover ele para algum lugar, se tem ar, essa comida vai se encaixar lá dentro, e aí isso também vai causar um incômodo no bebê. Outra coisa que eu estava falando no começo é a questão do dente, né? Esse queixo do neném que encosta aqui na areola, toda vez que o bebê faz o movimento de sucção, ele tá trazendo o queixo para frente. O bebê que não mama no peito, que mama na mamadeira, ele tem esse queixo para trás. Tipo o meu, eu não mamei no peito, inclusive. E não arrumei isso até hoje. Ninguém morre por causa disso, não é um problema assim, nossa, né, que coisa, mas geram problemas, a gente sabe que geram problemas. E quanto mais natural for essa alimentação, quanto mais no peito, porque ali é onde o bebê vai desenvolver toda essa musculatura, isso é muito importante mesmo, não é só uma recomendação, e sim é extremamente necessário, né? Outra coisa é a cárie. A mamadeira traz muita cárie. E eu vejo isso no Rui. O Rui teve muita cárie de mamadeira. É aquela cárie no começo do dente, aqui em cima. Por quê? Porque a gente acha que é só leite e acaba não escovando, né? Esse dentinho. E aí, quando eles começam a crescer um pouco mais, aí já tem cárie. Então, o Rui desenvolveu a cárie muito cedo. Ele estava com 7 meses, ele já tinha cárie no dente. E eu ficava pensando que era algum outro problema. Que era um problema de de ter tomado muito remédio. Tem pessoas que falam que quando o bebê toma muito remédio também pode causar essa descalcificação do dente. E eu achava que era por conta disso, mas não era. Era a questão da mamadeira também. E uma última coisa é que toda vez que o bebê mamar no peito, ele tá aprendendo a respirar. E essa respiração, o Julian, inclusive, esses dias ele tá um pouquinho gripado. Só que toda vez que ele mama no peito, desobstrui essa respiração. Ele não fica com o nariz entupido porque ele mama, então ele sabe respirar. E isso é o que facilita. Na mamadeira, não. Na mamadeira, o neném não sabe respirar. Porque ele não vai engolir e respirar ao mesmo tempo. Agora, no peito, sim. Ele aprende a fazer isso. Porque ele precisa fechar essa boca, criar esse vácuo. E com isso, ele vai respirar corretamente. Todos os bebês que respiram bem, eles dormem melhor também. Então, nessa questão, eu posso garantir para vocês que o bebê que mama no peito, ele com certeza vai dormir melhor. A gente tem até
alguns vídeos que falam sobre sono aqui. Amanhã eu vou gravar mais um com algumas informações novas e dar algumas dicas para vocês de como fazer o bebê dormir mais e dormir melhor. Mas uma dica imprescindível a respeito do sono é justamente essa, que eu preciso fazer o meu bebê respirar bem para que ele mame e que ele durma. Então, isso não é só uma estrutura correta de fazer as coisas, mas sim é a estrutura mais natural que a gente tem, né? Então, eu quero deixar aqui essa dica para vocês, mas esse vídeo, essa live, eu vou deixar salva lá no YouTube. Quem quiser dar uma olhadinha lá, depois entra lá no meu canal e dá um like e curte aí bastante, tá bom? Obrigada, meninas. Beijo pra vocês.